Estamos aqui no Café Intercom, no Santander Cultural, com o convidado Dr. Alexandre Barbalho, da Universidade Estadual do Ceará, onde trabalha com a pesquisa de política de culturas e comunicação política de minorias. Professor, como funciona a identidade cultural do brasileiro? Olha, eu não acredito que existe uma identidade cultural do brasileiro, né? Essa é uma construção, uma invenção, e uma invenção muito afeita aos regimes autoritários, né? Quem estava preocupado com a identidade cultural brasileira era o governo Vargas e os governos militares, né? Que é essa ideia de criar um povo unificado, pacificado, né? Então não existe uma identidade cultural brasileira. Você são vários processos identitários espalhados por todo o Brasil, inclusive muitos deles ligados a matrizes culturais que vêm de fora do país, por exemplo, como o hip hop. Você tem vários jovens que constroem os seus processos culturais a partir do hip hop, que não é algo que surge no Brasil. Tá? Então não acredito nessa ideia de identidade cultural brasileira. Promovendo um paralelo, no caso dessa cultura brasileira antes, até o período da ditadura, e depois, como aconteceu nesse paradoxo democrático, o que mudaria-se na cultura nacional? Olha, mudou muitas coisas, né? Mudou porque primeiro que nós temos um momento muito rico da democracia brasileira. Na verdade, nunca a democracia brasileira viveu um período tão forte como agora, né? Nem na República Velha, nem no interregno entre Vargas e o regime militar, nós tivemos uma democracia como agora, né? Sempre foi muito frágil, sempre foi muito crítica, né? Crítica no aspecto, ela está numa situação crítica, não que ela fosse crítica. Então isso implica na cultura nacional, nessa complexidade que nós vivemos hoje, né? Na possibilidade de expressão de diversos segmentos, diversos setores culturais que estiveram marginalizados por muito tempo. Tá? Então eu entendo que isso é um momento muito rico, melhor inclusive do que antes, no que se refere à cultura nacional. A relação entre a mídia e os grupos de minoria. Bom, isso é um aspecto muito importante, né? Porque um dos elementos fundamentais das minorias, das reivindicações minoritárias, é o reconhecimento das suas culturas. Não é um reconhecimento que não se dá apenas por uma legalidade, não é? Aliás, uma legalidade importante, mas ela não dá conta, porque às vezes você é reconhecido legalmente, mas na cultura política de uma sociedade continua rejeitando, não é? Nós temos a igualdade entre homens e mulheres, mas o machismo permanece. Então, o reconhecimento das minorias passa não só pela questão legal, mas passa pelo reconhecimento das suas culturas. E para isso é fundamental que elas tenham acesso, né, que elas possam exprimir as suas vozes. E aí os meios de comunicação são fundamentais, ou seja, as políticas de comunicação, a atuação no campo midiático é uma atuação muito importante para os movimentos minoritários, no sentido de eles darem voz a essas expressões, a esses coletivos, a esses movimentos, né, essas minorias. A tendência é que exista cada vez mais programas de política nacional de cultura voltada para cada vez mais grupos de minorias? Eu acredito que sim. Eu acredito porque, justamente como nós estamos falando, estamos vivendo num momento rico da nossa democracia, não é? Então essa riqueza, essa possibilidade democrática, ela permite exatamente o florescimento e o fortalecimento e a diversificação desses movimentos. Então a tendência é que esses movimentos venham a pressionar o Estado por políticas, não é, voltadas para eles, não só da cultura, mas da educação, da saúde. Não é? Então eu acredito e aposto nisso, no fortalecimento dos movimentos, no fortalecimento das políticas voltadas para esses movimentos. Portanto, no próprio fortalecimento do Estado, no sentido do Estado democrático. Quanto às leis de incentivo, a LIC, a Lei Rouanet e a Lei de Incentivo ao Audiovisual, elas têm favorecido no papel de política nacional de cultura ou têm favorecido mais empresas e profissionais? Como está até agora, eu entendo que ela tem favorecido mais aos empreendimentos privados do que às políticas nacionais de cultura. Não é? Talvez agora com essas mudanças que foram propostas, vamos ver como é que elas vão se encaminhar no Congresso Nacional, né, no Senado, vamos ver que modificações elas vão sofrer, mas eu acho que as transformações, as mudanças que foram propostas à lei, vêm no sentido de exatamente retomar a ideia das leis como
um instrumento a mais e não único de fortalecimento da política nacional de cultura, ao mesmo tempo que também fortalecendo o mercado cultural, porque antes ela só estava fortalecendo o mercado cultural. Agora a ideia é de que ela possa dialogar com o Estado e fortalecer também o Estado. Quando se teme muito a homogeneização da cultura, isso é um fato crescente ou seria uma ilusão, dada a necessidade, por exemplo, de uma identidade cultural dentro de, por exemplo, os grupos minoritários? Olha, eu não acredito que haja homogeneização da cultura. As pessoas falam muito dessa questão da globalização como elemento de homogeneização. É óbvio que há grandes aparatos comunicacionais globais, que procuram e que passam, de fato, uma cultura unificada. Nós sabemos que em torno de 80%, 90% do que nós consumimos em termos de música, em termos de imagem, em termos de textos, é produzido por 10, 15 empresas. Tá? Mas a dinâmica ela é muito mais rica do que esse processo. Então eu não acredito na homogeneização, pelo contrário. Isso, como reação a essa tentativa de homogeneização, o processo de globalização tem levado também a um processo de diversificação e diria até mesmo de diferenciação, no sentido de acirrar, inclusive, algumas diferenças culturais que antigamente estavam meio que subordinadas a uma identidade nacional e que agora podem se efetivar, podem transparecer, o que provoca, inclusive, vários conflitos. Tá certo. Obrigado, então, professor. Parabéns pelo debate. Eu que agradeço.